Bom dia a todos. Bom dia. Forte. Toda vez que eu venho aqui eu fico muito envergonhado, porque essas músicas já fazem a palestra, né? Essa arte, essa musicalidade, tudo que envolve o que vocês cantam, parece que deixa a gente muito menor do que a gente já é. Então, a gente percebe nos olhos, nos olhares, na respiração, meditações profundas, né? A gente fica muito emocionado quando vem aqui. Até os mais durões, aqueles que dizem não chorar, choram, né? E é muito bonito. E parece que a música muda a gente, né? A música, a arte, as pessoas envolvidas com isso precisam ser muito valorizadas. E a arte, a música, é um processo de conexão com Deus, né? Com esse Jesus que ainda é um Jesus engaiolado, ainda é um Jesus crucificado, um Jesus que todos os dias ainda sofre uma crucificação. Ontem à noite passava na Rede Record o processo de condenação de Jesus, e embora tenha muito pouco tempo de espiritismo, mas muito tempo de catolicismo, embora não muito praticante, um passado não muito valioso, mas é impressionante como todos nós ainda condenamos Jesus com nossas leis, com as nossas palavras, os nossos atos, com a maneira de agir, né? Porque Jesus é algo que não tem como a gente engaiolar uma lei. A lei está na natureza, a lei está em toda parte, a lei está em todo lugar que a gente vá, porque a gente descobre através do Espiritismo que Deus está em toda parte. Deus está em todo cheiro, Deus está em toda cor, Deus está em todas as possibilidades. E é desse Deus que a gente vai falar hoje. Mas é um Deus que era uma lei divina, e o Deus que se manifestou na carne, um Deus que encarnou na terra, e o nome dele é Jesus. Esse mestre, porque a gente vai falar hoje de uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, e a gente tem duas maneiras de olhar uma parábola: estudando o Evangelho, estudando as interpretações bíblicas. Ou a gente olha para a parábola como uma verdade oculta, como algo inusitado, como algo que não faz muito sentido, porque naquela época, se Jesus chegasse para conversar com o doutor da lei e dissesse: meu amigo, você não é caridoso, você deveria observar a lei que você segue, você deveria seguir com rigor do coração, assim como Hilel, o seu antepassado, vos dirigia a lei de Moisés e a lei de amor. Se você fizer a caridade, você vai chegar no céu. Só que se Jesus tivesse dito desta forma para aquelas pessoas daquela época, ele seria crucificado na primeira semana. Por isso que o ministério dele foi só de 3 anos, porque as pessoas não são capazes de ouvir aquilo que elas precisam ouvir. E muitas vezes da vida, quando nós estamos diante de um trecho bíblico, de uma exortação espírita, de uma revelação, ou com uma passagem que o Sérgio leu, nós ficamos e precisamos escolher que caminho nós queremos para a gente. Se a gente quer ler achando que aquela mensagem é só para o outro, para aquele familiar, para aquele parente, ou se aquela mensagem é para você. Porque será que nós somos tão diferentes?
dos espíritos que se apresentam na doutrina espírita, de um André Luiz? Será que nós somos tão diferentes desses espíritos? Porque lá pela escala espírita diz que os espíritos imperfeitos, que somos nós, ainda tem dentro do âmago do espírito a materialidade acima da espiritualidade. Então é muito comum que ainda nós pensamos como homens que vão morrer. Por isso nós somos espíritos imperfeitos, porque ainda não temos a capacidade de pensarmos como espíritos que teremos prosseguimento além do agora. Quando pensamos no nosso orgulho, quando pensamos na figura do nosso nome, quando pensamos no diploma que ainda não temos, e achamos isso tudo muito mais valioso do que os passos espirituais que a gente precisa dar, nós estamos sendo materialistas, estamos reforçando o nosso lado imperfeito. Só que a grande busca do discípulo, desses 12 discípulos de Jesus, era perguntar para ele: mestre, o que você queria dizer com aquela parábola? Porque dentro da parábola existem verdades ocultas. Porque para um fariseu que tinha a lei debaixo do braço, era constrangedor ouvir Jesus falando de amor, falando de carinho, falando de amizade, falando com ternura. Era constrangedor. Mas para aqueles que buscavam Jesus naquela época, se aproximar do Evangelho com fome, com sede espiritual, era deixar o orgulho de lado para ouvir as palavras dele. E acaba que a parábola do bom samaritano é uma das parábolas muito especiais do Evangelho, porque existe um enredo, existem atores. A parábola do bom samaritano é quase uma música, e bem delineada. E Jesus, para não constranger as pessoas daquela época, falava em parábolas. Isso era feito desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. Até hoje a gente ainda precisa falar em parábolas, para não constranger as pessoas. E o mais interessante da parábola do bom samaritano era que Jesus saía de Jericó e estava a caminho de Jerusalém, prestes a ser crucificado, às portas de Jericó. E nessa distância eram de 24 quilômetros. Alguém aqui já caminhou 24 quilômetros? Ninguém. 24 quilômetros. Não tem nenhum atleta aqui, gente. Ah, tem um atleta. Eu vou dormindo. No sono físico, eu levanto e corro 24 quilômetros. Só que na época dele, ele caminhava 24 quilômetros. Paulo caminhou 25 mil quilômetros a pé. E a gente reclama de ir ali no centro da cidade. 24 quilômetros para chegar nas portas de Jericó, de acordo com a Amélia Rodrigues. E cansado, muito possivelmente cansado, os apóstolos cansados, porque quando alguém chega em algum lugar, ele é recebido como? No centro espírita, com uma água, com um abraço, com música. E Jesus foi recebido por um mestre da lei e foi testado por ele. Ninguém disse aqui que Jesus foi recebido com uma água, com um banquete, ou com o lanche que eu vejo no Facebook, do pessoal do coral. Esse lanche, acho que eu vou um dia lá só para comer um lanchinho. Parece que é gostoso, né? Porque e a pergunta que a gente tem que fazer: será que a gente é diferente desse doutor da lei? Quando a gente vai receber as pessoas que estão cansadas,
vai receber as pessoas que simbolicamente estão fadigadas no cotidiano das suas vidas, ou principalmente no final do dia, quando chegam em casa cansadas, e ao invés de nós acolhermos, nós fazemos um sermão. Dentro do núcleo familiar, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, será que nós recebemos as pessoas como o mestre da lei, ou nós recebemos como Jesus recebia? Porque às vezes as pessoas já se julgam tanto, porque a gente descobre que a doutrina espírita, e a doutrina espírita nos ensina que o grande tribunal é a nossa consciência. Não precisa de juiz. Só existe juiz aqui no Brasil. Em algumas civilizações, como a Holanda, quase não tem juiz, porque não tem roubo. Precisamos de juízes terrenos ainda. Só que a doutrina é libertadora. Ela diz para a gente que você não precisa de um juiz, que você é o seu próprio juiz, porque a consciência está dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma. Você não precisa de juiz. Então, quando nós nos aproximamos de alguém cansado no dia, como um familiar que chega na nossa casa, nós soltamos uma brincadeira, soltamos uma gracinha e esquecemos que a outra pessoa podia ter passado por um dia difícil, um dia complicado, um dia cheio de reveses. Ou quando chegamos no trabalho na parte da manhã, sem saber o que passou na noite anterior com aquele amigo de trabalho, e esquecemos que ele pode ter tido uma noite difícil, e o tratamos mal, o questionamos. Esquecemos que ele também é uma criatura como é a gente. Nós somos criaturas iguais, não muito diferentes uns dos outros. Somos individuais, somos espíritos, mas sofremos igual. Passamos noite em branco, alagamos travesseiros com as nossas preocupações. Dificilmente nenhum de nós aqui deve ter uma fé muito robusta, porque a fé robusta é aquela fé da segurança. Eu pelo menos não sou. Quem aqui se considera confiante 100% em Deus? Nós ainda estamos num processo de conexão com Deus, onde ainda estamos buscando nos conhecer, saber quem somos, para nos conectar com Deus, seja com a música, seja com o coração, seja com o diálogo, seja lá qual for a forma, seja lá qual for o mecanismo de se conectar com Deus. E a parábola do bom samaritano começa assim: Jesus é testado. O homem desceu, e quando a gente estuda a obra de André Luiz, a gente descobre que o espírito Asclépios demora de 5 a 8 séculos para encarnar. Aí você imagina um espírito como o de Jesus, quanto tempo ele deve ter demorado para encarnar na Terra? 1900 e pouco. 1900 e pouco? 640, 60. Nós já temos um dado. É pouco tempo, né, gente? É muito tempo. Não importa se é 3, se é 12, importa que é muito. Uma preparação. E Jesus já havia avisado que ia encarnar há 700 anos antes da vida dele. Ele dizia para Isaías: olha, vou entrar com um jumento nas portas de Jerusalém. Quando a gente lê a obra O Consolador, está lá escrito que os profetas eram diretamente influenciados pelo Cristo. Era Jesus que falava através daqueles profetas.
era ele dizendo: eu irei entrar nas portas de Jerusalém com burro, eu serei crucificado, eu não serei recebido pelo meu povo, eu farei prodígios. Está lá tudo escrito. E Jesus chega. Como ele é recebido? Como ele é recebido por todo aquele povo? Com muito ódio. Porque se a gente pudesse fazer uma analogia, seria como se um torcedor do Vasco entrasse no meio da torcida do Flamengo em final de campeonato. O que aconteceria com ele? Seria bem cuidado? Ou do Botafogo? Juiz de Fora nunca vi uma cidade com tanto botafoguense. A pessoa veio para o mundo de provas e expiações e ainda torce o Botafogo. Já não basta o sofrimento da vida dela. Aí torce o Botafogo. Que triste, né? Dá para ser campeão nunca. O Fluminense é outro caso. Não merece ser citado. E é isso. Aí diz: mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Depois de testá-lo, ele pergunta: o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus poderia ter dito muitas coisas para ele, só que ele diz, na linguagem daquele mestre, respeitando a linguagem dele, respeitando a maneira dele se comportar e respeitando os conhecimentos que ele detinha, porque ele é o presidente do planeta, encarnado. Ele poderia ter dado uma aula sobre vida eterna, mas ele já sabia que ele contaria a parábola do bom samaritano. Então ele pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lês? Para que ele reforce. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque era a lei da época. Era a lei simbolizada pelo Antigo Testamento, pela Torá. E os antigos profetas diziam: quem vive a Torá abarcará as portas do céu. Ou seja, quem amar o próximo abarcará as portas do céu. Não havia muito mistério. Só que eles estavam tão enferrujados com as leis terrenas, eles estavam tão sintonizados mais com as regras, com os dogmas que precisavam seguir para serem religiosos. E isso é um ponto crítico que a gente precisa analisar também na manhã de hoje, porque não é necessariamente pelo fato de você ser espírita que você vai evoluir. Diz lá na codificação que nenhuma religião é desprezível. Todas as religiões têm seus pontos importantes, e a maior delas fala de amor. Porque, como diz Chico Xavier, os ministros do Cristo, Sócrates, Buda, Zoroastro, Krishna, todos esses são também mensageiros da palavra de Jesus, assim como foram os profetas, Maomé, todos esses que trouxeram o amor, porque eles trouxeram as verdades divinas e o homem deturpou. O homem deturpa as mensagens, o homem abafa as mensagens, para que ele não saia da zona de conforto dele em prol de sua própria evolução. Então vamos dar um exemplo bem claro disso. Está lá que as duas grandes chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E a gente só vai combater o orgulho e o egoísmo
através da humildade e da caridade. E ao longo do tempo, nós vamos freando a caridade e a humildade por conta de sistemas religiosos pragmáticos, enferrujados, por dogmas. Quando a gente começa a focar muito em regras que não são tão importantes, porque a maior regra é a regra do coração. O que vai fazer a gente evoluir aqui é a bondade que a gente adquire na terra. São as provas que a gente suporta encarnado. As provas que nós suportamos encarnados. As situações complicadas que nós vivemos e que a vida nos convida e que nós precisamos estar de frente a elas. E talvez não seja a primeira vez que estamos. Talvez não seja a segunda, talvez não seja a terceira. Porque todos nós, gente, temos problemas. Problemas em relações afetivas, problemas financeiros, problemas com drogas, problemas no campo sexual. Todos nós estamos encarnados na terra por isso, para resolvermos os nossos problemas. Foi-nos dado um corpo físico para que ninguém pudesse ver o quanto nós somos imperfeitos espiritualmente. Quanto nós somos imperfeitos. Eu conto aqui um caso de um advogado no livro Pontos e Contos, em que ele usava, com toda a sua sabedoria, com toda a sua astúcia, os conhecimentos do direito, os conhecimentos jurídicos. Enquanto esse advogado apenas lutava pelas causas dos políticos, dos bicheiros, das pessoas que utilizavam o poder público de má fé, ele era um grande defensor dessas causas, e ele vencia todas. Ele usava aquilo ali como forma de vida. Ele usava a sua inteligência em prol das causas do colarinho branco. E esse homem foi defendendo isso a vida inteira, se tornou um homem prodígio do direito, da justiça brasileira. Só que ele não esperava que ia chegar a desencarnação. Ele não esperava. E quando chega a morte, embora o Espiritismo explique que não existe morte, existe vida, existe a continuidade do nosso espírito no mundo espiritual, esse homem precisa se deparar com tudo que ele fez. A maneira como ele conduziu os recursos terrenos, a maneira como ele defendeu bandidos em prol do seu grande salário, em prol do seu grande palácio que ele vivia, para manter um nome, para manter um status social, para tirar foto, selfie no Facebook. Nada contra as viagens internacionais, mas tirando fotos no Caribe, em todas as partes, mas usando o dinheiro dos outros, utilizando uma verba que não era dele. Foi assim que ele viveu na terra. E quando ele chega no mundo espiritual, ele chega com o perispírito todo deformado. A cabeça dele não era mais uma cabeça, era um triplo de uma cabeça, completamente deformada, porque as imperfeições ficam tão grandes, tão fortes, que nós vamos infeccionando o nosso perispírito ao ponto de nos tornarmos monstros do mundo espiritual. Monstros. Porque nós podemos construir na terra o nosso céu e o nosso inferno.
através do nosso campo vibracional, através da maneira como a gente age, como a gente olha as pessoas. E esse homem se assusta no mundo espiritual. Cheguei como um monstro aos olhos dele, porque aos olhos de Deus ele é uma figura amada. E a mãe dele se apresenta e pergunta para o mentor espiritual dele: e agora, o que vamos fazer? A mãe que tanto velava por ele, tanto pedia para ele não seguir aqueles caminhos, que tanto pedia para que ele seguisse caminhos opostos, para que ele defendesse os mais humildes. Sempre tem uma mãe, né, que tenta alertar a gente, que tenta colocar nos nossos caminhos, as mulheres evoluídas das nossas vidas. Nós devemos muito a ela. E a grande decisão do mundo espiritual é que aquele homem pudesse vir à Terra novamente, para que ele pudesse, expurgado pelo Espírito, aquela infecção espiritual. E ele vem e encarna com uma hidrocefalia, porque o perispírito dele está infeccionado. E a maneira de tirar, a maneira de você sugar aquela imperfeição e aquele desvio é através do corpo físico. Então o corpo físico assimilou toda aquela imperfeição. Podemos dizer que o corpo físico é uma bênção, porque a gente deixa no corpo físico todas as nossas imperfeições, todas as nossas mazelas. Então, alguma pessoa que aparentemente tem uma enfermidade muito grave, aos nossos olhos, aos olhos materiais, coitada, está com câncer, coitada, está com esclerose múltipla, coitado, está com fibromialgia, coitado. Mas aquela pessoa está em processo de cura espiritual. Aquela pessoa está em processo de redenção espiritual. Talvez quando ela desencarnar, ela vai estar muito melhor que eu. Porque a gente pensa que o problema é a maldade de Deus. E não é. O problema é uma misericórdia de Deus, para que nós possamos nos desvencilhar do nosso passado, para que possamos nos conectar com a bondade. E a gente não devia se assustar tanto com a maldade do mundo. A gente não devia se assustar com os casos de autismo, com os problemas dos coxos, dos cegos. Nós deveríamos ampará-los, cuidar deles, dar colo, dar caridade. Porque diante de uma criança que está com AIDS no continente africano, que doutrina mais consoladora é essa, que é o Espiritismo, para explicar uma criança passando fome na África, com pele e osso? Por quê? Outro dia perguntaram isso ao padre Fábio de Mello, ele falou: não sei explicar. Não sei. Porque ele não consegue dar respostas. E o Espiritismo, por ser uma revelação espiritual, a terceira revelação, nos oferece esse conteúdo espiritual. Do livro Céu e Inferno, da codificação de Allan Kardec, pessoas que moravam em palácios suntuosos encarnaram como mendigos. Mendigos. Mas o mendigo que trabalhou, que pediu bem, que foi justo, que sofreu, desencarnou, mas foi para os mundos superiores, porque venceu a prova. Tudo depende do ponto de vista. Se a gente olhar o ponto de vista da vida através do ponto de vista material, a gente sofre.
muito mais, porque acha que Deus é injusto. Por que comigo? Por que essa doença na minha vida? Por que esse baque financeiro? Por quê? Se eu venho fazendo tudo tão bem, se eu venho fazendo tudo tão certo. Primeiro precisamos analisar se estamos fazendo certo. André Luiz explica que no mundo espiritual existem duas fichas. Existe a ficha orgânica e a ficha kármica. Porque nós temos sim, gente, dívidas com pessoas que nós roubamos, com pessoas que nós traímos, pessoas que nós, por algum motivo, nós geramos algum tipo de intriga. E ninguém está fora disso. Nem expositor, nem médium, ninguém. Todos nós estamos perante a lei de Deus. Quando eu comecei a estudar Espiritismo, achei que estava com a bola toda. Com a bola toda, feliz. Agora eu sei o que são as coisas. Agora vai dar tudo certo. Agora a vida vai sair daquele desleixo que estava. Até então eu fui no Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro. E eu estava sentindo uma irritação tão profunda naquele lugar, que eu me perguntei, como é que no lugar de prece, no lugar de oração, eu estou me sentindo tão incomodado? E fiz perguntas à espiritualidade da casa. O que está acontecendo? Como eu não sou médium ostensivo, não tive a pergunta por um espírito, a resposta por um espírito. Tive por um médium que me chamou num canto. Disse para mim: olha, contigo aí tem uma turma muito grande, não sei nem quantificar. Para mim, estou vendo que mais de 10. Falei: poxa, mas quem são essas pessoas? O que eu fiz de mal para elas? O que eu fiz de mal? Falei: meu filho, eu não sei, só sei que elas estão aí. Então entre em prece. Daqui a pouco nós temos uma reunião de desobsessão para ver o que vai acontecer. Eu fiquei extremamente envergonhado. Eu fui lá achando que estava com a pompa toda. Cheguei lá, tinha cheio de obsessor comigo. Graças a Deus estavam lá comigo, porque eu tive a oportunidade de reconciliação. Tive a oportunidade de me reconciliar com aqueles espíritos. Não sei mais se me acompanham, mas naquela época eu estava. E outra vez eu fui fazer uma palestra em Juiz de Fora, bem no começo da caminhada espírita, e eu me sentia tão mal que eu não consegui terminar a palestra. A presidente da casa precisou terminar por mim. Logo depois teve uma mesa mediúnica, e era um espírito que eu havia feito mal no passado. Era uma senhora, uma mulher, que eu havia decepcionado amorosamente. Eu falei: então, não tenho muito o que falar, né? Acho que só o caso diz muito de mim, porque o corpo físico esconde as coisas que eu fiz, as vergonhas que a gente cometeu, passado delituoso. Se a gente abrir agora o pensamento de cada um aqui no PowerPoint, imagina o que aconteceria. Saía todo mundo correndo. Um pulava da janela, o outro corria, a casa espírita ficava vazia. Porque o que a gente pensa, gente, se fosse conhecido pelo outro, seria um desastre. Os nossos pensamentos, os nossos padrões mentais, eles são muito inferiores. Só que a gente precisa admitir isso. Olha, são inferiores sim. Mas agora eu tenho a responsabilidade de saber quais são esses padrões inferiores, e agora eu tenho o livre-arbítrio. Eu vou ou eu não vou combatê-los? Eu vou ou não vou enfrentá-los? Vou manter os meus padrões mentais das outras encarnações e desta,
ou eu vou querer fazer diferente? Vou querer olhar os meus pais com gratidão por terem me dado a vida, ou vou continuar culpando eles pelo meu destino, sabendo que nada é o acaso, sabendo que ninguém caiu aqui? E eu fiquei tão triste quando eu descobri isso. Achava que eu havia caído de paraquedas na minha família, que eu era o bom, que eu era a melhor pessoa e eles eram os piores. Quando descobri que o pior era eu falei, meu Deus, e agora? Porque o Espiritismo, ele, ao mesmo tempo que ele é consolador, ele é amargo. Ele diz que você é o responsável pela sua própria vida, que você é o somatório do bem que você faz, e você é o somatório também dos seus erros, e que nada é por acaso. Tira a gente daquela mentalidade religiosa de salvação. Nós somos salvos sim, quando a partir do momento que a gente nos direcionarmos aos caminhos do bem, aos caminhos que Jesus ensinou, ou que outra pessoa, um mensageiro do bem, talvez aqui alguém seja budista. Buda trouxe concepções maravilhosas sobre o amor, sobre a meditação, sobre a forma de lidar com o outro. O importante não é a religião, não é a religião que a gente tem, porque o sol que banha um espírita é o mesmo sol que banha um católico. Chico Xavier, quando chegava na igreja, mais novo, mais menino, olhava aquela hóstia iluminada, ali já era a água fluidificada deles. O padre colocava na boca da pessoa e a pessoa ia lá meditar. Será que aquele católico é pior do que eu ou melhor? Para Deus isso é indiferente, porque Ele ama todos nós da mesma forma, inclusive até os assassinos. Porque hoje podemos julgar assassinos, podemos julgar pessoas pelos seus atos criminosos, mas esquecemos que nós somos imortais. Esquecemos que de repente há 2 encarnações atrás, quem estava com o rifle na mão era a gente. E lá na Inquisição, será que tinha alguém aqui? Alguém lembra? Você está? Sérgio? Será que alguém queimou pessoas vivas? A gente não sabe, gente. É bom que não saiba. Que a nossa culpa inconsciente já é tão grande por alguns atos que a gente comete, a gente fica, nossa, meu Deus, o que eu fiz? Agora você imagina se você lembrar que matou alguém, que você matou sua própria sogra. Aí você tem que reencarnar com ela. Meu Deus! Nada contra a sogra. Quem me deu carona hoje foi minha sogra. Tadinho. Sogra noutra, mas pode ser esposa mesmo. É. Ou ficar a pé e voltar de Uber. Ué, pode ser. Aí eu, quando vou ler o Emmanuel, ele foi o bisavô dele mesmo. Ele foi um Sura, um grande sargento, um grande general que matou metade daquele povo. Aí encarna como Públio Lentulus. Fala, nossa, como é que meu bisavô fez isso? Que homem louco, né? Era eu mesmo. Aí você lembra, porque a gente acha que a gente é diferente desses personagens, né? Aí você lembra, poxa, tinha um bisavô ruim aqui, né? Essa árvore genealógica, coisa terrível, gente. Como é que alguém fez isso? É você. Que susto que a gente toma, né? Por isso que chamam André Luiz de um novo amigo no prefácio do nosso lar. Porque
não podemos dizer as coisas que ele fez na terra, porque seria julgado, que a família dele seria exposta desnecessariamente. O amor de Deus é tão caridoso que não permite que a gente não saiba o que a gente fez. Se soubéssemos, seria um problema muito sério. E a parábola conta, para a gente fechar. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era o ponto de adoração daquela época. E Jericó era o lugar dos grandes comerciantes, da prostituição, dos vendedores, dos bicheiros, o pessoal do colarinho branco. E essa via, naquela época, existiam assaltantes. E apenas os sacerdotes e os levitas não eram assaltados, por respeito. Então imagina um bairro bem complicado de Juiz de Fora, que apenas o padre, ou o expositor, ou o médium não vai ser assaltado. Então não passa por ali. Se você passar, vai acontecer alguma coisa complicada. E dentro dessa parábola existe outra, que é a parábola do filho pródigo. Porque você sai de Jerusalém, que é o ponto alto de adoração, de conexão com o Pai, e você vai para Jericó, que é o estado mental das paixões inferiores. É o caminho do filho pródigo. Aquele que se distanciou de Deus e vem para as paixões inferiores. E que vem ser, acabando que ele é assaltado. Caiu na mão de ladrões. Será que ele não sabia que aquela estrada tinha ladrões? Se naquela época todo mundo sabia. Tem algum bairro perigoso aqui em Juiz de Fora? Fala um aí. Olavo? Costa. Não conheço. Alguém aqui andaria em Olavo Costa, nesse bairro, 1h da manhã? Porra. Mas ele andou. O samaritano desceu a rua sabendo que ele estava andando em Olavo Costa 2h da manhã, sem Uber, sem táxi, sem nada. Acabou que aconteceu o quê? Foi assaltado, foi espancado, quase até a morte, ferido no chão. E tem muitos momentos na vida que a gente sabe, gente, isso aqui vai dar ruim, e a gente vai. Meu filho não faz isso. Minha mãe tanto falava para mim: se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, aquilo. Mas o que a gente faz? Faz. Zomba da véia, já está quebrando. A gente vai embora. E a gente, por muitas das vezes, segue esse samaritano. E acaba que, por acaso, Jesus coloca o simbolismo, passou um sacerdote. Sacerdote era o ponto de conexão de Deus com as suas criaturas. Viu um homem deitado no chão, quase morto. Só que a lei desse sacerdote é que se ele se aproximasse de alguém ferido, ele se tornava impuro. Então, para não ferir a lei terrena, para não ferir os costumes daquela época, para não ferir as leis materiais, ele preferiu não se aproximar daquele homem. Aí eu pergunto: quantas vezes na vida nós somos o sacerdote que, por conta de convenções humanas e terrenas, deixamos o nosso próximo de lado, por conta dele ter outra religião, por conta dele pensar diferente? Esse aqui é aquele cara ali, deixa ele para lá. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É um pensamento materialista, humano. É uma convenção social. Só porque você pensa diferente de mim, só porque as nossas leis são diferentes, eu não vou me aproximar de você.
Só que o grande objetivo da humanidade é que todos nós possamos gravitar em torno de Deus. Já diz Paulo de Tarso no livro dos Espíritos. Não me lembro a questão. 1019. Não lembro. Por quê? A parábola do bom samaritano, Jesus derruba todas as bandeiras terrenas, nos coloca no mesmo patamar espiritual. Diz que eu sou irmão de um evangélico, diz que eu sou irmão de um espírita. Às vezes não é fácil ser irmão de espírita, não é fácil. Diz que eu sou irmão de um católico, de um budista, que diz que independente do seu time, da sua cor, da sua raça, do seu pensamento, todos nós somos irmãos em fraternidade. Não é porque você é de outra cor que você é diferente de mim. Não é. Hoje eu sou branco, vou à praia com quase um camarão, mas amanhã posso nascer negro. Será que eu vou aguentar o racismo? Hoje nunca fui abusado sexualmente, mas será que outra vida, quando eu for, se acontecer, eu vou trabalhar de uma forma correta? Eu preciso respeitar as pessoas. A gente precisa respeitar os outros. Os outros como eles são. Por que julgamos tanto? Aquele cara tem aquela ideologia política, eu não vou me aproximar dele não. Ele pensa de uma forma diferente de mim na área econômica, então ele é meu inimigo. Que isso, gente? O Espiritismo vem tirar tudo isso. Jesus tentou, né? Jesus, através da parábola do bom samaritano, vem cortar sectarismo, vem cortar isso tudo e dizer que nós somos irmãos. Existem famílias que não passaram o Natal juntas por causa de política. Aí você pergunta: você conhece o Bolsonaro? Não. Está brigando por causa dele? O dever é dele, não é meu. Eu tenho um dever de cidadão, de pagar impostos, de ser um contribuinte, de fazer as coisas que eu preciso fazer. Isso é responsabilidade. E de eleger as pessoas que eu considero que vão assumir. Agora, eu não conheço. Por que eu estou preocupado com ele? Quando a gente lê a obra de André Luiz sobre os políticos e vê o destino deles depois de tudo que eles fazem, você dá graças a Deus de não ter conhecido. Fala assim: puxa, graças a Deus. Porque acham que vêm aqui na terra, fazem tudo o que fazem e vão sair felizes. E Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Temos que nos preocupar com política? Sim. Temos que eleger políticos sérios? Sim. Mas através da consciência, sem imolar o outro, respeitando o direito do outro, respeitando a capacidade do outro raciocinar. Agora eu vou brigar porque eu nem conheço? Brigar? Me dispor? Desfazer a amizade? Que isso, gente? Isso vai contra qualquer princípio de caridade. Lá no livro dos Espíritos diz: a única coisa que a gente deve impor ao outro é o amor e a fraternidade. A única coisa. É o que diz a parábola. Passa um sacerdote e não salva. Passa um levita, que é o seu funcionário, que é o seu assessor direto, e também não salva.
E depois vem o samaritano, o odiado da época, o botafoguense, o coitado, aquele que sofre, aquele que vive isolado no Monte Sião, da época de Jesus, aquele que é odiado pelos judeus e oferece todo o tratamento para aquele cara, para aquele cidadão que está no chão, para aquele cidadão que está deitado, para aquele cidadão que está precisando de um socorro. Porque quando a gente questiona muito a caridade, já dizia Bezerra de Menezes, o socorro chega tarde. Então a gente não pode pensar duas vezes. Talvez, assim como nas obras de André Luiz, esteja um vizinho seu passando dificuldade, ele faz uma prece para ser ajudado, e os espíritos vão em você. Eles vão nas pessoas mais próximas da região. Para quê? Para que nós possamos nos auxiliar uns aos outros. Na encarnação nós vivemos uma gangorra, momentos de alegria e momentos de tristeza. Um dia você é ajudado, outro dia você ajuda. E eu não conheço uma só pessoa que deixou de ajudar e ficou desamparada. Porque os espíritos ajudam, os espíritos guiam, cuidam da gente. Para os espíritos não tem política, economia, sociologia. Para os espíritos evoluídos existe amor, existe olhar carinhoso, a forma como Jesus olhava para o outro, como ele se direcionava aquelas pessoas daquela época. Diante de Pôncio Pilatos, ele não disse uma só palavra, apenas que era verdade. E Pôncio Pilatos tinha ali a decisão de crucificar ou não Jesus. E fica também para a gente a decisão de crucificar ou não Cristo, de crucificar ou não os seus ensinamentos de amor, de liberdade. Jesus andava de sandálias, Jesus era simples, Jesus ia de encontro aos sofredores. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E para terminar a palestra de hoje, alguém que sofre, alguém que chora, alguém que está aflito, alguém que está passando por alguma dificuldade, bem-vindos. Vocês são o perfil que Jesus escolheu. Todos nós que estamos passando por dificuldades, somos o perfil preferido dele, porque ele se aproximava de todos nós, se aproximava dos corruptos, respeito os corruptos, ele também se aproximava deles, se aproximava das prostitutas, se aproximava dos pecadores de todas as ordens, mas não conseguia se aproximar dos religiosos. Que possamos nos admitir pecadores, que ainda erram, mas que possamos pedir a esse Jesus coragem para enfrentar as nossas mazelas, para que a gente possa sorrir na tristeza, para que a gente possa olhar para o outro com generosidade, que tanta gente precisa, porque o mundo regenerado vai ser o da fraternidade, e Jesus vai ser o nosso presidente finalmente. Ele vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Ele mesmo disse, não sabia. Nem o Pai sabe. Mas ele vai voltar. E que possamos ser mansos, porque apenas os mansos herdarão a terra.
Muito obrigado. Boa palestra. Bom passe. Que Deus abençoe você.